Iniciaremos nossa manhã de palestras com Gerson Aparecido Arcos, Headmaster da Pragma Academy, com o tema Gestão de Ativos, Estratégia de Sucesso. Bom dia a todos. Eu vou trabalhar um pouco, né, nesses 25 minutos aí que a gente tem de bate-papo, a estruturação da gestão de ativos, né, falando um pouco também do PA 55, que é um informativo hoje, mas em 2014 ele vai se tornar praticamente a ISO 55000. Inclusive nós já temos até data para a publicação dessa nova norma, que vai ser a norma parâmetro para a gestão de ativos. Então, fiquem à vontade para perguntar, depois nós vamos ter uma parte aí de debate, mas se houver alguma coisa que seja inevitável, eu estou à disposição. Como está bem dito, eu sou da Pragma Academy. Hoje a Pragma é uma empresa multinacional com sede na África do Sul. Nós temos hoje em mais 8 países: China, Europa, Ásia, Estados Unidos, Canadá e Brasil há mais de 6 anos. Nosso assunto. E o que a Pragma, né, tem como base com relação à gestão de ativos é que a gente acredita no espírito de paz para todos os gestores de ativos. A gente sabe como é isso, porque a gente já está no mercado há mais de 25 anos. Então a gente sabe, quem trata a gestão de ativos, quão é difícil essa tarefa. Porque as coisas tendem a acontecer, claro, na maioria das suas vezes, de sexta-feira e no final do período. Ou seja, é um problema. Então a gente acredita piamente que isso se reflete aonde? No nosso cliente, que é o bem mais importante hoje que qualquer empresa tem. Falar um pouquinho de Pragma, né? Hoje nós temos ativos gerenciados mais de 1 milhão no mundo todo, são mais de 500 clientes e mais de 4.000 gestores de ativos treinados no mundo todo. Hoje um dos nossos maiores projetos é uma implementação na China, que ela vai ser 25 vezes do que maior a implementação que nós temos no Brasil. E aí a gente tem contratos mundiais, nós temos 4 empresas no Brasil. A primeira, a Pragma Academy, que cuida de toda a parte educacional, a parte de fomentação de novos conhecimentos, com a realização de MBA, com a realização com parcerias com universidades e treinamentos. Nós temos a Pragma Service, que é onde a gente faz a manutenção dos ativos, ou reformamos, ou reabilitamos esses ativos. E tem a Pragma Consult, que é a empresa que faz a implementação do nosso software da metodologia de melhores práticas em gestão de ativos. Para falar um pouquinho de gestão de ativos, vamos começar a entender o que é o ciclo de vida de qualquer ativo, né? Hoje, quando a gente adquire um ativo, falando mais para as empresas, a gente está vendo o quê? A gente está vendo que esse ativo ele vai durar de 30 a 40 anos. Ou seja, nós temos que cuidar desse bem. Por quê? Porque é um investimento, todo investimento tem a necessidade de um retorno, e quanto maior for o retorno, melhor para os gestores e para seus parceiros. Então, dentro do ciclo de vida do ativo, ele começa na identificação da necessidade. Posteriormente, passa para estudo de aprovação, especificação e aquisição. Muitos dos que estão aqui participam muito desta parte de aquisição para frente, até o decomissionamento. Então, as boas práticas nos informa, nos parametriza que da aquisição até o decomissionamento é a fase que a grande maioria participa. Mas a necessidade e a vida desse ativo, ela começa a ser identificada e analisada na sua necessidade. A maturidade da manutenção no mundo e no Brasil, né? Hoje nós temos o foco na 4ª geração, praticamente
ainda me acostumo com isso. Né? Ele vai evoluir junto com a evolução do homem, é óbvio, né? E para isso, a quarta geração ela é uma visão holística. O que a gente fala de visão holística? Eu estou olhando a gestão do ativo como tendo uma espinha dorsal a gestão do risco. Por que a gestão do risco? Porque hoje, falando em gestão de ativos, a gestão do risco é que vai nortear todos os investimentos daqui para frente. Eu analiso o risco, e em cima dessa análise de risco é que eu vou estar fazendo toda a minha gestão do ativo. E risco com relação ao quê? Risco com relação ao negócio. O que esse ativo pode influenciar ou vai influenciar no meu negócio, como um todo. Aí é que partem as estratégias. Retorno sobre investimento. Todo mundo quer, na realidade, as 3 maravilhas que estão aí, né? Se a gente for olhar, todo mundo quer redução de risco, todo mundo quer melhoria de desempenho, todo mundo quer redução de risco com relação à segurança, saúde e meio ambiente. Para isso que vem a parte mais complicada, é entender o quanto eu estou usando desse ativo. Não adianta eu carregar esse ativo ao máximo e fazer com que ele encurte a sua vida útil, né? Ou seja, todo ativo, quer seja ele físico ou tecnológico, eu tenho uma necessidade de utilização. Eu não posso carregar esse ativo. Senão eu aumento o risco, diminuo a vida útil desse ativo, a não ser que seja estratégico. Se for estratégico, por um tempo a gente vai analisar novamente os riscos. E quando a gente imagina que não dá mais para utilizar um ativo, dá. A gente vai conseguindo carregar esse ativo cada vez mais. E aí a gente pensa, agora não dá mais. Dá. Quer dizer, a gente consegue fazer com que o ativo cada vez seja mais utilizado, mais carregado. E aí você fala assim, agora não dá mais. Dá, ó como é que funciona. E ainda está gerenciando o negócio. Ou seja, dá para fazer mais alguma coisa? Dá, ou se dá. Sempre a gente acha que dá para tirar mais do ativo. É isso que a gente precisa tomar cuidado. A gente vai carregando, e não analisa risco. E a ideia é estar sempre analisando o risco. Para quê? Para que eu tenha a vida útil desse ativo por 30 ou 40 anos. E o que é gerenciar o risco? É ver novos cenários e estabelecer novas oportunidades, né? Não tem ninguém, não acredito que tenha ninguém nessa sala, que todo dia não analise empiricamente risco e corra os seus riscos, né? E aí, como todo mundo vai falar, nós vamos ter uma palestra do pessoal só sobre sustentabilidade, tornar tudo isso de forma sustentável, ou seja, trabalhar em direção à sustentabilidade. Todo negócio tem que rumar ou tem que nortear para olha, eu ainda me acostumo com isso. Tem que rumar para a sustentabilidade. E para se atingir a sustentabilidade, como é que eu faço? Nós vamos ter bons exemplos, excelentes exemplos do pessoal da Leroy, que já tem isso no DNA, né? Mas a parte mais importante que a gente vê de qualquer implementação de uma nova cultura ou de uma nova metodologia é que isso faça parte de você. Não que quebre um processo. Eu tenho que fazer isso como sendo interior, não sendo uma parte que vai quebrar todo o meu processo, porque nós dependemos desse processo. Sustentabilidade, né? Bem simples, o pessoal aí vai também estar comentando. É mais com menos ou igual com menos? Muito simples. Ou seja, eu vou fazer mais com menos, vou gastar menos energia, menos matéria-prima, eu estou me tornando uma parte sustentável através dessa metodologia.
E a resposta do equilíbrio para isso? O equilíbrio, como a gente vê, é o dia todo, né? Não dá para falar que eu vou conseguir um ponto onde eu vou ter meu equilíbrio e vou navegar tranquilo. Basicamente, toda a parte do equilíbrio entre conformidade, desempenho e sustentabilidade é o dia a dia dos gestores de ativos. É o dia a dia de quem está em estratégia. E é mais ou menos essa figura que ilustra esse equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É eu conseguir tirar o melhor desempenho com o menor custo possível e com o menor risco. Mas é muito difícil eu fazer tudo isso ao mesmo tempo. Na realidade, essa figura ilustra bem, porque quando eu diminuo o meu risco, eu aumento o meu custo. Quando eu diminuo o meu custo, eu aumento o meu risco, diminuo o meu desempenho. Então, achar o equilíbrio é o ponto-chave de toda a gestão de ativos. E esse equilíbrio muda, volto a falar, dia a dia, ação a ação. Então, a necessidade de eu estar analisando isso sempre. Aí vem o PAS 55. O PAS 55, hoje, ele é uma publicação, né, da IAM, que é um Instituto de Asset Management da Inglaterra, onde a gente tem uma cadeira, né, no conselho, nós da Pragma, e isso traz uma forma padronizada para gestão de ativos. Ela é muito parecida, e até se o pessoal olhar, né, no PAS 55, existe uma correlação, até uma planilha de correlação entre as normas. Né? O PAS 55, que vai se transformar na ISO 55000 agora em 2014, com a ISO 9000, com a ISO 14000 e a 18000. Então, ela tem, só que ela vai trabalhar gestão de ativos e não processos, como é que é a ISO 9000. Então, o PAS 55 ele tem 21 pontos a serem analisados. Se vocês forem olhar ou comprarem o PAS 55, vocês vão ver lá que uma das pessoas que traduziu o PAS fomos nós, lá da Pragma, eu, Antônio. Então, quer dizer, a gente já está aí há uns bons tempos familiarizado com o PAS 55 e também temos uma cadeira agora lá para poder fazer a configuração da ISO 55000, que já está no seu 3º ou 4º draft agora para publicação em 2014. Em cima disso, a gente vai trabalhar gestão de ativos físicos e todos os ativos que fazem interferência no gestão ou na gestão dos ativos físicos. Ou seja, ativos informacionais, como trabalhar com isso, ativos intangíveis, marca e por aí vai, né? Ativos financeiros e ativos humanos. Como essa inter-relação vai fazer com que aquele equilíbrio aconteça, que a gente viu anteriormente, entre risco, dinheiro e sustentabilidade. O PAS 55 ele trabalha esses 5 ativos ou formas de ativos, de maneira a integrá-los a uma padronização. Fundamentos, medição de desempenho. Premissa básica para que a gente possa ter gestão de ativos, que eu meça o meu desempenho. Mas aí eu vou fazer a seguinte pergunta: como é que eu faço para saber como é que eu estou hoje em gestão de ativos? Como é que a minha empresa trata a gestão de ativos? E a gestão de ativos com todos os ativos interrelacionando. Então, para isso, a gente analisa, né, os vários níveis de ativos, desde a meta estratégica organizacional, otimização, desempenho e otimização dos ativos. Essa é a pirâmide de ativos. O PAS 55 ele vai padronizar do gerenciamento do portfólio até o ativo e suas ações. Acima nós temos o quê? Metas estratégicas. Quem estabelece? Corporação. Disso para baixo, o ativo vai estar padronizando de uma forma a manter o equilíbrio entre os 3 indicadores que a gente considera como sendo os mais importantes para qualquer empresa.
Dentro disso, e a gente olhando ela um pouquinho mais, né, estratificada aqui, a gente tem a mesma pirâmide que lá, só que de uma forma diferente. E aqui eu tenho todas as etapas em que eu vou fazer para ter a gestão de ativos dentro de uma corporação, de uma empresa, né? Para quê? Para ter o equilíbrio que eu falei anteriormente. Então, o propósito é otimizar o desempenho dos ativos. Otimizar significa tirar o ótimo dele. O máximo é aquelas figuras que a gente viu no começo, que eu coloquei lá. Mas o ótimo dele é aquele equilíbrio, né? Preparação da organização. Então, existem os passos para poder fazer isso. Desde a política, estratégia e o planejamento. A execução disso, que vem implementar planos, capacitar desenvolvimento. E aí eu tenho toda a minha parte ramificada aqui, desde gestão de trabalho, conformidade, condição e risco. Capacitar competência, cultura, gestão. Novamente aqui o risco com relação à melhoria contínua sistemática. Tem o feedback, responsabilidade, risco e desempenho, aprendizado da organização e como é que configura isso. Na realidade, nós temos aí um modelo de melhoria contínua através do passo 55. Ou seja, melhoria contínua, eu vou estar me baseando em sustentabilidade. E o que a gente quer com tudo isso? Eu tinha um monte de exemplos, indicador melhor para vantagem competitiva. Como é que eu traduzo vantagem competitiva dentro de um negócio chamado gestão de ativos? Vantagem competitiva, a gente vai conseguir tratando o ativo desde o seu menor ativo até a faixa antes da estratégia. Então, para que eu tenha vantagem competitiva, eu tenho que tratar isso como um todo e não desordenadamente. Nós temos várias políticas de melhoria, mas eu tenho que ordenar isso em uma espinha dorsal. Senão eu não consigo vantagem competitiva. Eu vou conseguir o que todo mundo vê no início de uma implementação, né, de uma sistemática dessa, é aumentando o custo. Puta, o pessoal está colocando... Falaram que iam vir me tornar mais competitivo e estou gastando mais. Não é gastando, né? Nós vamos ter que tornar isso de uma forma ordenada, claro, para que eu torne esse investimento em vantagem competitiva. E tem como fazer isso. Como que a gente consegue vantagem competitiva? Primeira coisa, eu tenho que analisar como estão os meus ativos. O que eu tenho na mão? Como é que está esse ativo? Como é que eu estou gerenciando esse ativo? E aí vem uma forma de mapeamento, uma forma de análise para isso. Existem várias formas no mercado, mas uma que a gente trabalha e a gente tem, né, o desenvolvimento disso, é uma metodologia que se chama AMIP. Ou seja, eu faço a análise de como a organização está dentro da gestão de ativos. Isso como um todo, não só olhando manutenção, ou compras, ou startup de equipamento, mas olhando a organização como um todo. Para isso, a gente classifica a empresa, né, vemos onde ela está e aonde ela quer chegar. Nem todo mundo, e isso a gente precisa deixar bem claro, nem todo mundo vai chegar nessa classe aqui, ó, World Class Performance. Por quê? Porque custa isso. Então, precisa ver para a organização se realmente é interessante ela ser uma World Class. Talvez não seja. Estrategicamente, financeiramente, um posicionamento dela numa situação que não seja World Class, talvez seja muito mais interessante do que ser World Class. Ou seja, gastar aonde ou investir aonde eu preciso. A estrutura do AMIP é bem simples. Ela trabalha 17 pilares, onde eu estou planejamento estratégico, facilitadores e controladores, execução e avaliação de melhoria. Dentro desses pilares, a gente divide e
absorve, ou estamos dentro, de todos os itens do passo 55, que são 21. Que vai ser a nova norma ISO 55000. Para isso, a gente vai estabelecer e verificar se a empresa está como leigo, em andamento, competente, aspirante ou excelência. Dentro dessa classificação, eu consigo saber aonde o investimento vai dar maior resultado. Por quê? Eu não posso mexer uma única peça. É como um jogo de xadrez. Eu tenho que enxergar o jogo como um todo dentro da empresa. Então, para isso, é necessário fazer uma avaliação. Não, vamos mexer só na manutenção. Vamos investir na manutenção. A manutenção não é gestão de ativos do todo. A manutenção é uma parte da gestão de ativos. Então, é necessário que se faça uma avaliação. Ou essa ou uma outra. E aí, o bom desta ferramenta é assim, eu não chego, ou a própria ferramenta, ela analisa, a gente faz a interpretação junto com os engenheiros, e existe, após isso, o quê? Uma receita de bolo. Uma receita de bolo para quê? Para que eu possa contemplar os gaps que eu imagino e que eu tenho uma orientação, serem necessários para quê? Para que eu atinja o nível que eu imagino ser o ideal para a minha organização. Então, eu quero passar, bom, neste índice, ou neste indicador, ou nessa área, eu estou com uma nota 1, porque a nota vai de 1 a 5. Eu quero chegar em 2,5. Existe uma relação para isso, e existe uma receita de bolo. Analisando o quê? Todas as áreas que eu tenho para fazer com que aquele ponto chegue em 2,5. Porque às vezes, quando eu mexo, né, nesse ponto e jogo só ele para 2,5, ele mexe em todas as outras pedras do jogo. Então é isso que a gente tem que entender. Fazer a coisa ordenadamente, né, enxergando o jogo como um todo. Se fizer ela, vamos dizer, spot ou só em uma área, daqui a pouco você não sabe como está o jogo de novo. Vale a pena isso? Já existem estudos de casos que valem a pena? Sim. Eu vou mostrar um estudo de caso aqui, né, que é de uma empresa escocesa, inglesa, escocesa. Depois eu vou falar rapidamente sobre uma empresa que a gente acabou de fazer a implementação do PAS 55, e ela já está indo para o mesmo caminho da Scott Dish Power. O que a Scott Dish Power fez? Ela já há um bom tempo implementou o PAS 55. Com isso, né, resumidamente, ela recebeu prêmios onde ela nem era, vamos dizer, concorrente direto, e ela acabou tendo 10% na redução de bonificação de seguros, porque se eu tenho uma gestão de ativos completamente dominada, eu tenho como solicitar algo em benefício. E uma das coisas que as grandes empresas estão fazendo é em cima disso aqui, ó. Isso aqui paga qualquer implementação que vocês queiram fazer de PAS 55. Suporta com folga. Claro que é um ganho, se você manter, para o resto da vida. Teve 20% da redução dos custos de operação de manutenção. Teve 22% no aumento da disponibilidade da planta. E teve 25% na redução de taxa de paradas forçadas, ou seja, breakdown ou quebra. Então, quer dizer, colocando isso em números, eles não publicam, né? Publicaram só os percentuais, mas é um bom dinheiro que a gente pode reinvestir em outras áreas. Aí sim, do crescimento sustentável. Eu consigo dinheiro, consigo financiamento próprio, para que eu possa me desenvolver mais ainda neste processo. Para isso, a gente tem, né? Nós fizemos um mapinha muito fácil, que aí depois eu posso mandar para todo mundo eletronicamente, isso daí para entender como é que funciona. Nós fizemos ele bem fácil, como é que funciona o PAS 55, né, e como é que vai funcionar a implementação de uma ISO 55000. Não vai mudar do que está aqui. Se vocês olharem, isso aqui é a planta de uma residência, né,
aonde eu tenho o quê? Primeira coisa, entender o que é o passo 55, familiarizar-se. Aí eu vou entender quais são os ativos que eu tenho na empresa, onde estão, qual é o meu portfólio. Disso tem uma boa notícia, que está aqui, ó. É um monte de boa notícia aqui. Só que toda boa notícia traz deveres. E o dever é de fazer o balanceamento melhor possível disso daqui. Ou seja, performance, custo e risco. Saio da minha casinha, pela porta, entendo os pontos-chave aqui, que é o IAM, o BSI, o próprio gestão de ativos, e entro num outro compartimento da minha residência. Tenho todo o meu sistema de gestão de ativos, eu tenho a aplicabilidade de tudo isso. Se eu entendi muito bem como é que faz, se eu já estou autônomo nisso, o que eu vou fazer? Volto para cá, entender de novo e vou fazer o meu ciclo de melhoria contínua. Se eu não conseguir, eu posso vir ou para o BSI ou para a Pragma, entro aqui e vou num outro compartimento. E aí como é que a gente entende isso? Gestão de ativos, plano de melhoria. Eu tenho que entender o que eu tenho de gestão de ativos, como é que eu faço isso, quais são as oportunidades que eu tenho, relacionado à estratégia do negócio, venho para cá e vou ter 3 passos de implementação. Está aqui, ó. Gerenciamento da manutenção, 0 paradas planejadas e gestão de ativos físicos para a sustentabilidade. Quando eu atingir o item 3, ou o indicador 3, eu tenho a gestão de ativos do nosso negócio nas mãos. Aí sim, é uma questão de gerenciar e ganhar dinheiro. Ou seja, se tudo isso aqui não resolveu, e vocês acharem de bom tom, pode ligar que a gente faz todo esse trabalho para vocês, não tem problema nenhum. Mas, volto a falar, só para eu estar fechando, né? Não sei como é que está meu tempo aí, já está quase estourado. A ideia de gestão de ativos é fazer com que o gestor, e claro quem está financiando isso, tenha certeza do que ele tem na mão. Se eu tiver certeza do que eu tenho na mão, eu sei quais são os caminhos que eu posso tomar. Gente, muito obrigado. Depois eu vou estar aqui na mesa aí, aceitando perguntas, eu vou deixar os meus contatos. A gente tem aí blog, a gente tem livro que a gente está escrevendo sobre gestão, sobre a ISO. Então, quer dizer, se depois vocês deixarem os contatos, a gente vai abastecendo a todos de informação para que vocês fiquem o mais atualizado possível sobre como tornar um negócio cada vez mais competitivo. Obrigado, boa palestra para vocês.